Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 28 de novembro de 2021. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículo do 25 ao 28 e versículo do 34 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter de forças para escapar de tudo que deve acontecer, para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, domingo, dia do Senhor, hoje a igreja entra no novo tempo litúrgico e é o primeiro domingo do Advento, essa espera pelo Cristo que vai se encarnar, o Verbo que vai se fazer homem e habitar no meio de nós, para que a sua vida seja graça na vida de cada um de nós e sua morte de cruz seja para a remissão dos nossos pecados. Então, nós devemos nos preparar durante esse período litúrgico do Advento para essa vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. E aqui no Evangelho de hoje, que nós já meditamos esse Evangelho de hoje, na quinta-feira e no dia de ontem, Jesus vem nos alertar dos sinais que antecederá a sua vinda gloriosa, a sua vinda, sua segunda vinda, onde irá julgar os vivos e os mortos. Jesus fala que esses sinais serão aterrorizantes, o qual os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer no mundo. Então, mas Jesus nos dá a esperança que quando acontecer esses sinais, nós levantemos as nossas cabeças, pois a nossa libertação está próxima. Jesus também nos adverte no Evangelho de hoje para que nós não caiamos na tentação e nas seduções do mundo, achando que esse tempo está demorando demais e nós caímos, nossos corações fiquem sensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida e que esse dia não caia sobre nós como uma armadilha. Portanto, o que Jesus nos chama é para que nós fiquemos atentos e oremos a todo momento. Por quê? Para que nós estejamos preparados para ficarmos de pé diante do Senhor no nosso julgamento. Muitas vezes, quantas pessoas nós mesmos nos afastamos do caminho do Senhor e quantas pessoas nós vemos que vivem longe de Deus porque contam com a sua misericórdia após a morte. Mas Jesus é um justo juiz. Após a nossa morte, virá a justiça. Por isso que nós devemos estar atentos, estar preparados para que esse momento não caia como uma armadilha. Como eu fiz na reflexão passada, citando o exemplo de Noé, que anunciou que Deus anunciou a Noé que iria destruir o mundo com as águas, que ele preparasse a arca e as pessoas zombavam de Noé. Mas quando começaram a cair as chuvas, que começaram as inundações,
as pessoas batiam à porta de Noé, mas a porta já havia fechado e não houve mais tempo. Todos pereceram no pecado. Portanto, meus irmãos, o momento, aquilo que faz com que nós nos aproximamos de Deus é a nossa oração, é o alimento da nossa fé. Que nós estejamos a cada dia vivendo essa vida como se fosse o último, escutando as palavras de Jesus, pondo em dia e dando testemunho dos mandamentos de Deus, sendo cumpridores dos mandamentos de Jesus, suplicando a Deus a cada dia a sua misericórdia e o seu perdão, porque somos fracos e pecadores. E quando chegar o momento de nos apresentarmos diante de Jesus, que nós estejamos de pé, sendo alvejados pelo sangue do Cordeiro, e vivermos a nossa eternidade no reino que Deus preparou para cada um de nós. Muitas pessoas, como eu falei, vivem longe de Jesus, vivem longe de Deus, porque são seduzidos pelas coisas do mundo. As pessoas acham que devem viver a vida, só se vive uma vez nesse mundo. Mas devemos nos lembrar que Deus nos chama, Cristo nos chama a viver a eternidade no reino que Ele preparou para cada um de nós. Se assim nós fizermos a opção de deixar de seguir Jesus, de cumprir os seus mandamentos, os seus ensinamentos, nós seremos condenados à vida eterna, no fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dente. Portanto, meus irmãos, que nós não caiamos nessa armadilha que o diabo prepara para cada um de nós. Ele já perdeu a sua salvação, e quanto tantos ele puder, ele vai tirando também a salvação daquelas pessoas que faz a opção de viver na gula, na embriaguez das coisas do mundo, de tantos outros pecados que o mundo oferece. Mas devemos nos lembrar, estamos nessa vida de passagem, onde iremos passar a eternidade, onde viveremos como os anjos a felicidade perfeita, contemplando a glória de Deus, é no céu, no reino que Deus preparou para nós desde a criação do mundo. E nós estejamos preparados para que a nossa libertação seja completa e que nós nos coloquemos de pé diante de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, pela intercessão da Imaculada Conceição, abençoe todos nós, pelo Deus Pai, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para cada um de nós. Que Deus os abençoe.